E aí, galera, temos aqui um exemplo que diz o seguinte: ó, determine a equação da reta que intercepta o eixo OX no ponto x igual a 3 e o eixo OY no ponto y igual a menos 1. Então, só, vou fazer até um desenhozinho aqui para a gente se situar melhor. A questão diz que essa reta ela intersecta o eixo x. Deixa eu desenhar aqui. Olha só, é uma reta que intersecta o eixo x no ponto x igual a 3, ou seja, bem aqui no x igual a 3, ó. Bem aqui, 3. Ela passa aqui. E no eixo y, ela passa no ponto y igual a menos 1. Então, aqui no y menos 1, ó. Bem aqui. Menos 1. Então, ela passa por esses dois pontos. Logo, eu vou desenhar aqui essa reta só para a gente poder visualizar ela. Desenhando a reta aqui, nós vamos ter assim, ó. Vou tentar desenhar aqui que passa certinho nos pontos. Não, mais embaixo. Espera aí. Ó, deu certo agora, eu acho. Nós temos aí essa reta, né? Eu vou até apagar um pouquinho dela aqui, para não ficou grande demais. Pronto. Essa é a reta em questão, certo? Ela passa por esses valores aí, ó. No valor menos 1 aqui em y e 3 em x. Como é que eu vou encontrar a equação dessa reta? Ó, você pode analisar o seguinte, ó, professor, tenho dois pontos aí. Se eu tenho dois pontos, eu posso já jogar no determinante, né? Ó, fazer aqui um x, y, 1. Aí o primeiro ponto, que é esse aqui, ó, x igual a 3. Qual é esse ponto? O x é 3. E qual é o y dele? O y dele, ó, como ele está em cima do eixo, é 0. Então, é o ponto 3 e 0. E o outro ponto aqui, ó, menos 1. Então, é o ponto em que o x dele é 0 e o y menos 1. 0 e menos 1. Aí fica moleza, ó. Encontro lá a equação geral. Mas posso fazer também de outra forma. Eu quero mostrar aqui a outra forma para vocês. Que seria o seguinte, ó. Observa que esse ponto aqui, ó, o valor menos 1 no eixo y, é o valor do coeficiente linear da reta, né? Então, ó, n é igual a menos 1, porque é onde a reta corta o eixo y. Então, já descobri isso. Ou seja, lá na equação reduzida que eu tenho y igual a mx mais n, eu já tenho esse n, falta só o coeficiente angular. E aí eu calculo o coeficiente angular por aquela fórmula do coeficiente angular, que é quem? y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Olha só, porque aí fica como? Quem é o coeficiente angular? y2. Aí eu vou botar aqui os dois pontos. Ó. O primeiro ponto lá, vou colocar aqui que é esse primeiro aqui. Ó. O x é 0 e o y é menos 1. E o segundo ponto lá, o x é 3 e o y é 0. Então, ó, y2 menos y1, então eu pego aqui menos 1 menos 0. Ó. Esse y aqui menos esse, dividido. Agora, como eu peguei esse y de cima primeiro, eu vou pegar esse x de cima primeiro também, né? 0 menos 3. Deu para entender aí essa paradinha? Ó? Então, eu coloquei aqui, subtrair os y com os x, né? 1 menos 3. Aí vai ficar como aqui? M igual a menos 1 menos 0. Menos 1 dividido por 1 menos 3, menos 2. Menos com menos é mais, então fica m igual a 1 sobre 2. Logo, a equação da minha reta é y igual a meio de x, né? Porque é o m, mais n. Quem é o n? Menos 1. Menos 1. E essa é a equação reduzida da reta. Professor, e as alternativas só da equação geral, o que eu faço? Bom, agora aqui está um grande segredinho que eu queria mostrar para vocês justamente nisso aqui, ó. Porque o meu coeficiente angular é um número fracionário. Quando eu colocar na equação geral, ó, eu vou jogar esse y para cá. Então vai ficar o quê? Meio de x, né? Menos y menos 1 igual a 0. Só que eu não posso deixar a equação geral em forma de fração.
Viu? Lembre-se sempre disso. A equação geral não fica em forma de fração. Então, o que é que eu tenho que fazer para eliminar essa fração? Se eu tenho meio, eu vou multiplicar a equação inteira por 2, porque o 2 cancela com esse 2 aqui embaixo. Ó. Aí sobra quem? 1x, que é o próprio x. Aí, menos y vezes 2, 2y. 1 vezes 2, menos 2, igual a 0 vezes 2, 0. E essa é a equação geral. Ok? No determinante, vocês iriam encontrar direto essa aí. Na equação reduzida, tem aquele meio ali que você tem que multiplicar por 2 para tirar ele, mas só se for no formato geral, ok? No reduzido, tenho que deixar assim mesmo, ok? Por quê? Ó? Se eu já encontrasse o geral direto, ao invés do reduzido, eu encontrasse o geral, a forma geral aqui, que é x menos 2y menos 2. Se eu já encontrasse assim, ó, x menos 2y menos 2 igual a 0. Mas a questão me apresentou as alternativas todas na forma reduzida. O que eu faço? Aí eu vou jogar esse x e esse 2 para o lado de lá, para deixar o y isolado. Ó. Menos 2y igual. Esse x está positivo em negativo, menos x. Esse 2 está negativo em positivo, mais 2. Como eu vou isolar é o y agora, eu olho para a frente dele aqui, está negativo, eu multiplico tudo por menos 1. Na reduzida, quem fica isolado é o y, né? Então fica 2y igual a x menos 2. Porém, na reduzida, eu tenho que ter assim, ó, y igual a mx mais n. O y ele tem que estar sozinho, coeficiente 1. Então, como eu tenho 2y, eu vou passar esse 2 dividindo. Vai ficar assim, ó, y igual a x menos 2 sobre 2. Aí acabou aí? Não, por quê? Na verdade, eu tenho que separar essa fração aí. Separar como assim, professor? Olha, gente, se eu tenho aqui x menos 2 sobre 2, é o mesmo que eu fazer assim, ó. Y igual a x sobre 2 menos 2 sobre 2. Aí, quanto é 2 dividido por 2? 1. Então, fica y igual a x sobre 2 menos 1. A mesma coisa que eu encontrei aquela outra vez lá, ó. 1 meio de x menos 1. Por quê? Se eu tenho 1 meio de x menos 1, é o mesmo que eu escrever assim, ó. X vezes 1 é x, então fica x sobre 2 menos 1. Tanto faz, ok? Então tá aí duas formas de encontrar essa equação aqui, né? Pelo determinante ou por essa fórmula aqui, porque ele me deu 2 pontos. Né? Por que eu também consigo encontrar por essa forma? Porque são os pontos de interseção com os eixos, tá bom? Aí, se não fossem os pontos de interseção com os eixos, a única forma seria o determinante. Ok, galera?